Olá, bem-vindo ao Painel Univale. Começa na terça-feira o programa psicoeducativo de manejo da dor, que é uma prática aí dos alunos do 7º período do curso de psicologia da Univale, bem interessante porque a dor aí é um sinal de que alguma coisa está errada no organismo. Os encontros são todas as terças-feiras. Eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Jamir Sadar Júnior, que é o orientador desse projeto, e também com Jair Meller, que é aluno de psicologia, que faz parte desse grupo aí, que faz esse trabalho aí com a comunidade. Obrigado pela presença de vocês. Primeiro, professor, a dor, ela é um sinal, ela é perigosa? Como lidar com isso? Como fazer, né, com que a dor desapareça, por exemplo? É importante a gente entender que, em geral, a dor é um sinal de alerta, né, que existe algum dano potencial ao nosso organismo. Né? Isso vale quando a gente fala de dores agudas. Quando a gente fala de dores crônicas, que são dores que permanecem por um período maior que 6 meses, como, por exemplo, fibromialgia, uma dor lombar, uma tendinite, né? Em geral, ela já não é mais sinal que existe uma lesão, né? E sim, ela é às vezes decorrente de uma série de fatores. Então, tem um componente biológico, mas a dor também tem componentes culturais, psicológicos, cognitivos, que vão fazer com que cada pessoa experiencie a dor de uma forma muito singular, única. O senhor falou em dor psicológica. O que seria uma dor psicológica? Então, atualmente a gente entende que não existem dores de natureza psicológica. A dor, ela depende de componentes físicos, biológicos, né? Como, por exemplo, uma compressão de um nervo, no caso de uma tendinite, né? Uma fratura, né? Mas a forma como eu percebo essa fratura, vamos dizer assim, né? E como é que eu vou lidar, como eu vou enfrentar outras questões como ansiedade, depressão, estresse, isso fazem com que a pessoa possa ter dor com mais intensidade ou possa ter dificuldades para lidar com o quadro de dor. Jair, por que vocês pensaram num programa exatamente para lidar, né, fazer o manejo da dor? Então, como é um trabalho em grupo, primeiro a gente vai averiguar quais são as demandas do grupo, né? Depois de averiguar as demandas do grupo, a gente vai trabalhar os temas específicos. São 10 encontros, então cada encontro a gente vai trabalhar um tema. E no decorrer dos encontros, a gente vai procurar estratégias para cada dor específica de cada pessoa. Conforme a demanda vai vindo e a gente vai obtendo resultados, a gente vai partindo para outros estágios do manejo, né? Isso inclui várias estratégias, né? Que estratégias são essas? Assim, é também um programa que depois pode ser multidisciplinar também? Sim, né? Sim, na verdade, assim, o programa ele tem uma abordagem multidisciplinar da dor, inclusive, às vezes a gente conta com a participação da fisioterapia, que vai ensinar alguns exercícios para os participantes, mas a gente sempre conta efetivamente com a participação da nutrição. Então, existe um encontro onde a nutricionista, a professora Luana ou algumas alunas vão lá explicar para os participantes que comidas contribuem para causar dor e que comidas podem ser usadas como anti-inflamatórias. Existem comidas que inflamam o organismo e comidas que auxiliam a desinflamar. Então é importante também que você tenha um ajuste da alimentação. Então, mesmo que feito por psicólogos, a gente acaba abordando várias questões como postura, sono, alimentação, comportamento, exercício físico, que são questões que podem auxiliar na redução, no manejo da dor, né? Tem pessoas aí que realmente elas, a gente fala que mascaram a dor, né? Que são às vezes viciadas em remédios para amenizar aquele quadro. Isso é uma situação também perigosa, né? Sim, na verdade o uso abusivo de medicação, né? Tem um exemplo típico, né? Tem vários estudos mostrando que o uso frequente de anti-inflamatório diminui a resposta do organismo ou pode até ser um agente que contribui para a doença. O uso excessivo de analgésicos, como por exemplo, talvez os mais usados no dia a dia, seja Dorflex. Muitas pessoas tomam Dorflex, que é um relaxante muscular combinado com analgésico. A pessoa que faz uso frequente, mais que 3 vezes por semana de um analgésico, ela tem uma boa chance de ter uma dor de cabeça de rebote. Ela vai ter uma dor por excesso de uso de medicação. Quais são as principais queixas de dor? É dor de cabeça? Lombar. Dor lombar, é isso?
causado pela postura também? Pode ser isso? É como foi comentado no início, a causa ela sempre é biopsicossocial, né? Ela tem o fator biológico, mas ela vai ter o fator psicológico e o social, né? No caso do psicológico vai ser vai ser mais a nossa área, né? Por ser um programa psicoeducativo, ele vai ser mais o manejo da dor no sentido de como eu vou lidar com a dor quando ela vier. Por exemplo, ela veio, eu sei que eu vou sentir dor daqui a pouco porque eu vou sentar numa postura que eu sou obrigado no meu trabalho, mas eu já estou sentindo a dor por antecedência. Então, ela está vindo pelos pensamentos já. Ali, eu penso que é um fator emocional, um fator psicológico, que tu vai, com estratégias, sabendo lidar com esses pensamentos. Ué, legal, veio esse pensamento, e agora o que eu faço com ele? E se eu já sei que eu vou sentir a dor, então eu posso criar outra estratégia, uma melhor postura, que aí vai entrar o fator biológico, e talvez até o social no sentido de por que eu devo ficar sentado nesse trabalho? Será que não tenho uma outra opção? Então é todo um manejo biopsicossocial que a gente vai estar construindo junto nesses encontros, né? A mudança de comportamento é interessante também, né? Nessa questão, né, professor? Sim, ela é fundamental, né? Uma das primeiras atividades que a gente tem no grupo é a identificação de fatores que contribuem para a dor. Então, se você tem, por exemplo, né, como você perguntou inicialmente, quais são as doenças mais comuns, né? Então, enxaqueca, dor lombar, fibromialgia, artrite reumatoide, dores cervicais, né? Com relação à dor lombar, até é interessante salientar que todo mundo ao longo da sua vida vai ter um quadro de lombalgia. Ou você já teve, ou você tem, ou você vai ter, né? É uma doença extremamente prevalente. Ela tem uma relação com a estrutura biológica, né? Hernia de disco, má postura, né? Tem muita dor lombar de origem muscular, não é óssea, né? Então é importante que a pessoa aprenda, por exemplo, a identificar que situações contribuem para a dor, como, por exemplo, a postura, né? O grande problema não é a forma como você senta. Não existe postura correta. Existe postura desconfortável para você. O grande problema da postura é o quanto tempo você fica na mesma posição. Então, toda postura, não existe postura ruim. Existe postura ruim por muito tempo. Né? Então, uma das primeiras coisas que as pessoas que participam do programa aprendem é identificar fatores que contribuem para a dor. Como, por exemplo, né, limpar, para quem tem dor lombar ou para quem tem fibromialgia, limpar a casa inteira no dia. Dia seguinte a pessoa vai estar com dor, porque ela se sobrecarregou. Mas para algumas pessoas é muito difícil limpar um cômodo de cada vez. A primeira coisa que a gente ouve no grupo é, mas a casa nunca vai ficar limpa. Sim, a casa inteira não. Né? Mas você vai limpando um quarto a cada dia, de forma que você não vai ter como consequência dor. Evitando isso, né? Evitando essa sobrecarga. Até para a questão de atletas também é interessante, né? Porque às vezes o atleta, porque ele é cobrado e tudo mais, tem um patrocínio e ele vai treinar com dor também, mascara a dor. Isso é importante, essa mudança de comportamento também, né? Ver até que ponto vai, né, o limite da pessoa, né? Agora, a questão também, professor, é que psicoeducativa é muito interessante porque, na realidade, a dor ela também modifica o dia a dia, né? Modifica o humor, causa, às vezes, muito constrangimento com a família e até no trabalho, modifica o rendimento do trabalho, né? Sim. Isso vocês também trabalham essa questão, é isso? Sim. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho no grupo é a questão da comunicação. Como é que eu vou comunicar para o outro que eu preciso de ajuda para fazer uma tarefa, que algumas tarefas eu não consigo fazer, né? A gente tem muitos exemplos no grupo, pessoas que têm dores cervicais e no dia que, mulheres, por exemplo, né, no dia que ela vai lavar a roupa, pendurar e passar, né, onde ela faz muito esse movimento aqui, ela vai ter uma sobrecarga de atividade. Então, é adequado que essa família mude um pouco essa dinâmica e possa contribuir com essa atividade que é bastante desgastante para essa pessoa se ela fizer tudo isso sozinha. Como é que vocês recomendam no grupo os exercícios físicos para amenizar a dor? Existem exercícios físicos que possam amenizar essa dor? Dependendo da... Então, na verdade, assim, hoje em dia tem muita evidência mostrando que qualquer atividade física é importante para quem tem dor. Tá? A gente tem uma concepção um pouco diferente, que quando a gente tem dor aguda, a gente aprendeu que a gente tem que ficar parado. A gente tem que fazer repouso para melhorar. Isso é verdade para dor aguda. Né? Para dor crônica, não. Porque você começa a ganhar peso,
você perde massa muscular, você começa a ficar encurtado em termos de tendão. Então, em geral, uma atividade de baixo impacto, também, né? Para o joelho também. Em geral, uma atividade de baixo impacto, mas que demande que seja uma atividade cardiovascular. Né? Respiração é muito importante para todo ser humano, para quem tem dor mais ainda. E como que vocês avaliam já essa questão dos pacientes que chegam para vocês? Já existe uma avaliação, um perfil? Como é que é feito isso? No começo a gente vai levantar as demandas, né? E conforme vão aparecendo, a gente vai trabalhando com a situação. Trabalhando a questão pontual, na realidade. A questão isso? pontual, é. Por exemplo, você mencionou sobre atividades, né? E a questão de atividades físicas. Tem muitos pacientes pacientes, né? Sim, pacientes, usuários. Que eles vão vir até nós, assim como a gente aponta as pesquisas, que eles deixam de fazer as atividades. Por exemplo, eles deixam do lazer ou deixam da profissão por conta da dor. É difícil lidar com a dor e é por isso que é importante o manejo da dor. Às vezes causa um isolamento social também, né? Isso. E é bem complicado, porque a partir do momento que tu causa um isolamento social, tu vai perder tuas habilidades de lidar com as pessoas, vai ser muito mais difícil encontrar um emprego, vai ser difícil ter um lazer, sair, se comunicar, como o professor mencionou, a importância da comunicação. Então, eu acho que é um meio termo, né? É um meio termo entre não fazer esforço em excesso e também não deixar de fazer, porque deixar de fazer vai causar mais dor ainda. E não vai deixar de fortalecer o músculo, tu vai perder os vínculos sociais e tu vai perder também, de certa forma, o teu status social. E outra questão importante é como essa pessoa se comunica, muitas vezes gemendo, né? Ai, que dor! E para as pessoas que estão ao redor, isso também causa sofrimento. Por que eu vou querer ficar do lado de uma pessoa que está o tempo todo gemendo? Então, a importância da comunicação, a importância do manejo da dor, realmente. Professor, essa questão de reclamar da dor também é um fator complicado, né? Sim, a gente vê, na verdade, assim, né? A dor vamos dizer assim, um pacote completo, ela vem junto com várias coisas, né? Ela, como o Jair bem colocou, ela interfere na dinâmica familiar, ela interfere no trabalho, ela interfere extremamente na nossa qualidade do sono, né? E as pessoas têm, a gente chama de comportamento doloroso, né? Elas podem se queixar, elas podem mancar, elas podem gemer, que é uma forma de comunicar o sofrimento, né? E isso vai fazer com que essa família, né, se aproxime cuidando dessa pessoa, às vezes oferecendo um cuidado excessivo até, impedindo que ele faça algumas coisas, ou às vezes excluindo um pouco essa pessoa do convívio porque ela está sempre reclamando, né? Então, na verdade, é uma questão muito delicada de lidar, né? Porque cada estrutura familiar funciona de um jeito. Né? Então, o que a gente entende que é importante, né? Não reforçar demais esse comportamento doloroso. Então, quando você tem um parente que tem dor, liga e pergunta como é que ele está. Não liga e pergunta como é que está a dor. É uma questão importante, né? Quando a pessoa, ao mesmo tempo, né, vai fazer uma atividade e reclama, aí talvez precise realmente de um auxílio, né? Então, é um equilíbrio muito delicado entre ajudar demais e se afastar, né? E isso é muito importante porque, na verdade, assim, de cada 3 pessoas que têm dor, uma vai ter depressão, né? E a depressão é um fator complicador da dor, né? Na verdade, de qualquer doença, né? Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Jamir e também com o Jair, que é aluno de psicologia, para ver como é que vai funcionar e quem pode participar desse projeto aí tão interessante para a comunidade. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Jamir Sardar e também o aluno de psicologia Jair Meller. Eles estão participando aí de um projeto aí do programa psicoeducativo de manejo da dor, que tenta ensinar um pouco para as pessoas como lidar com a dor crônica, com a dor aguda. Muitas dores são crônicas por causa de fibromialgia e tudo mais. Eu estou conversando aqui com eles a respeito da dor e também como vai funcionar esse programa que começa já no dia 24, agora, terça-feira, aí aqui na Univale. Quem que pode participar desse projeto? Então, qualquer pessoa que se queixe de dor, né? Então,
pode ser acadêmico, pode ser professor, pode ser da comunidade. Tanto é que a gente está divulgando nas UBSs, no CIS, em lugares fora da universidade. É importante salientar que não é um grupo de estudos da dor, né? Então, muitas vezes as pessoas nos procuram com o intuito de estudar a dor, né? Então, ali quem propriamente está estudando a dor somos nós, estagiários, né? Mas quem vai frequentar vão ser os participantes, eles têm que ter dor, né? Porque senão não tem como a gente trabalhar a dor que eles não têm. Avaliando, né? Não tem como avaliar. Não há necessidade de ser encaminhado por um médico do posto de saúde. Basta se inscrever aqui, tem o grupo dorcronica@hotmail.com, né? Isso. Também tem o telefone aqui da Univale, 3341-7582, que é da clínica, é isso de psicologia, é isso? Sim, então basta a pessoa que tem interesse em participar do grupo ligar para a clínica, né, dar o seu nome e telefone. A gente tem um número limitado de vagas, são 20 vagas, né? A gente já está com 10 pessoas inscritas. Isso é uma questão logística para que o grupo possa funcionar bem, né? A gente tem que limitar o número de vagas e tem tido bastante procura. As pessoas que participam do grupo, né, têm resultados bastante positivos, tem uma redução da dor, né, melhora a qualidade de vida. O sono também é um aspecto que é trabalhado no grupo, né, como o Jair colocou. Inicialmente a gente trabalha com as demandas que as pessoas têm, com as suas dificuldades, mas por outro lado a gente já tem elencado uma série de aspectos que a gente sabe que interferem no quadro de dor, né? Como a questão das estratégias de enfrentamento, exercício de relaxamento, sono, alimentação, comunicação. Então já são alguns elementos que são tradicionalmente abordados do grupo, né? Então basta ter dor crônica e motivação para tentar melhorar a sua vida, né, que você vai se beneficiar participando do programa. O senhor falou aí já a questão do feedback de outras pessoas, de outros grupos que já teve, que participaram, né? Então essas pessoas realmente estão conseguindo lidar com a dor, é isso, Sim, professor? a gente vê que a partir do momento que as pessoas percebem alguns elementos que contribuem para a piora do quadro, né? Um exemplo bem simples, né? Excesso de atividade, alguns tipos de alimentação que são ingeridos, aí principalmente para quem tem dor de cabeça, né? Então quando a pessoa consegue perceber, opa, quando eu como tal coisa a minha dor de cabeça piora, né? A pessoa já tem uma redução da dor. Quando usa estratégias como relaxamento, meditação, isso também contribui bastante para a redução da dor. A redução de ansiedade e depressão também é um fator muito importante. E a gente tem feito algumas pesquisas, né, com pessoas que já participaram desse grupo, que acontece já há 10 anos, avaliando, né, a partir de contatos telefônicos, de entrevistas, né, como é que estão essas pessoas que participaram do grupo. E o que a gente percebe, segundo a pesquisa, né, é que quem participou do grupo, que utiliza ainda algumas técnicas, tem uma redução do seu quadro de dor. Que técnicas podem ser usadas aí? Uma professora acabou de mencionar, sem citar o nome, mas tem o Diário da Dor, que ele serve justamente para você anotar os momentos em que você sente a dor e o que estava acontecendo antes de você sentir, enquanto você está sentindo e o que acontece depois. Então, uma vez identificado isso, como o professor salientou, tendo consciência disso, a gente vai trabalhar o que se fazer a partir disso. Primeiro você tem consciência de em que momento ela se desperta. O próprio paciente, ele faz um diagnóstico, na realidade, com esse diário, é isso? E a gente juntos, a gente vai trabalhar estratégias a partir disso. Isso por si só já é uma estratégia, né? Mas a partir disso a gente vai trabalhar outras estratégias, como relaxamento. Isso é interessante. Agora o professor falou também da questão de que a dor pode levar à depressão também. Isso é muito sério, né? Tem esse fator do isolamento social e tudo mais, né, professor? Até que ponto pode chegar a pessoa levar a dor a levar à depressão? Sim. Na verdade, uma vez que a dor tem um impacto muito importante, primeiro, né, que a dor causa sofrimento, né? E se você é exposto a um sofrimento contínuo, você tende a ficar desanimado, né? Um dos sintomas principais da depressão é o desânimo, né? Então, quando a gente está numa situação de uma doença aguda, a gente já fica meio desanimado, não quer sair de casa, quer se recolher. Imagina se você tem dor há 5 anos, né? Então, a dor também vai interferir nas relações familiares, na tua capacidade laboral, né? Quem tem dor produz menos, né? Sim. Às vezes quem tem dor tem uma renda econômica reduzida, né? Gasta mais com medicação, né? O nosso próprio status, né? Eu tinha dor, né? Eu era bancário e agora eu sou aposentado, né? Tudo isso faz com que a gente possa
né, vir a ter depressão. Uhum. Essas doenças causadas aí pelo trabalho, como a DORT, a LER, elas estão atingindo muitas pessoas, né? Isso também pode ser manejado, pode ser controlado, professor? Então, com relação às doenças ocupacionais, né, é um assunto bastante importante. A gente tem, hoje em dia, duas condições, assim, né? Pessoas que têm uma demanda física muito grande, como, por exemplo, quem trabalha em frigorífico, quem trabalha na indústria têxtil, né? Por exemplo, tem uma prevalência maior de varizes. Esforços repetitivos, né? Isso. O pessoal que trabalha na indústria têxtil, né, tem uma prevalência maior de varizes, porque a pessoa fica o dia inteiro sentada ou em pé, né? Então, é uma doença associada a muita atividade que a pessoa faz. O pessoal que trabalha em frigorífico tem muita tendinite, né? Túnel do carpo, devido ao excesso de movimentos. Associado a isso, a gente tem um outro grupo de atividades profissionais que tem um desgaste mental maior, né? Os bancários, por exemplo, né? Devido à alta pressão, metas, né? O ritmo de trabalho é bastante excessivo, eles acabam tendo mais transtornos mentais, depressão, quadros de pânico, ansiedade. E a gente tem algumas situações que as pessoas têm doenças físicas, como por exemplo, né? Uma lombalgia, uma tendinite, e associado a isso também vem junto uma depressão. Então ele tem os dois quadros, né? Uma combinação, às vezes, de doenças, transtornos mentais, né? E transtornos biológicos, né? Hoje a gente vê aí que por exemplo, os professores estão muitos em Santa Catarina, principalmente, afastados da sala de aula, né? Sim. Por causa de transtornos mentais, e isso vai causar o fator biológico também, professor. Sim, muitas vezes você tem a associação entre as duas atividades, né? Agora, professor, aproveitando aqui, é mito ou verdade que, por exemplo, o tempo influencia em alguma coisa? Porque muitos antigos, e até já ouvi pessoas falando assim, acho que vai chover porque eu estou com dor no joelho. Isso é psicológico? Não, isso é verdadeiro. Na É verdade, verdadeiro? assim, não isso acontece principalmente com pessoas que têm implantes de metal, por exemplo, né? A pessoa fez uma prótese, colocou lá um parafuso e daí não é quando chove, é quando vai mudar o tempo, às vezes, porque tem uma mudança eletromagnética. Essa mudança, vamos dizer assim, elétrica, né? É que faz com que a gente fique mais sensível a algumas dores. Inclusive, já vários personagens foram criados com isso. O senhor que era o consultor da previsão do tempo, então tinha dor nas costas, tinha dor no joelho, então não é um mito. Não é um mito. Né? E para a maior parte dos tipos de dor, o clima frio acaba piorando um pouco a dor, porque a gente fica com mais contração muscular. Para quem tem, por exemplo, a gente lida com pessoas que em algumas empresas trabalham com ar-condicionado muito gelado. Para quem tem um quadro de fibromialgia, uma lombalgia crônica, é bastante ruim, a pessoa vai sentir mais dor em função de uma contratura muscular. E aumenta as hemácias e tudo mais, né? Assim, né? Que daí também pode até causar outros problemas. Sim, outras questões referentes ao uso do ar-condicionado, mas no caso da dor, o frio especificamente, ele contribui, tem essa questão da mudança climática, né? Que acontece mais com quem tem prótese, órteses, enfim, e a questão também do frio que contribui com a nossa contração muscular. Por contração muscular. A fibromialgia é um problema bastante sério que atinge bastante gente, né? Inclusive tem até associações aqui, né? No Vale do Itajaí, espalhadas pelo Brasil inteiro aí, sobre fibromialgia, né? É uma dor crônica que também precisa ser administrada. É isso? Sim, porque na verdade ela não é uma doença que ela demanda uma intervenção multidimensional, porque ela afeta o sono, a atividade física, em geral está associada à depressão. A gente tem um programa de excelente qualidade aqui no Univale, que é o programa de fibromialgia realizado pela fisioterapia, em conjunto com a psicologia, com a nutrição e com a medicina. Já é um programa de extensão bastante antigo no Univale, que é coordenado pela professora Ana Lígia, né? Eles também oferecem atendimento específico às pessoas com fibromialgia, oferecendo inclusive atividades de hidroginástica, enfim, é um programa bastante completo. A gente acaba às vezes absorvendo também algumas pessoas que não poderão participar do programa da fisioterapia. E qual é o perfil dessas pessoas que procuram? São pessoas de que faixa etária que procuram esse programa? Você já tem uma noção assim, de quem procura esses programas? A gente não tem acesso à idade ainda, a gente tem acesso só aos nomes. A gente tem, na verdade, assim, ao longo dos anos, a gente tem visto que participam tanto alunos de alguns cursos, não só da psicologia, né?
por exemplo, a gente tem uma prevalência de dor de 20%. Então, de cada 5 pessoas, uma tem dor crônica. É um número bastante grande, se a gente pensar. Nossa. Né? Então, num curso que você tem aí 500 alunos, você vai ter quase que 100 pessoas que talvez tenham algum tipo de dor crônica. É claro que em algumas faixas, em alguns grupos etários, né, a gente tem mais frequência de alguns tipos de dor, né? E em outra faixa etária, como artrite reumatoide, é mais comum a artrite a partir dos 40 anos, embora tenham pessoas que com 30 anos tenham. Então, a gente tem um grupo, na verdade, sim, os participantes do grupo são bastante heterogêneos, vamos dizer que de 20 a 70 anos, né? Porque as pessoas em idades diferentes são acometidas por tipos de dores diferentes. Tá certo, então. Só lembrando aqui que as inscrições estão lá no grupo dorcronica@hotmail.com e no 3341-7586. É isso mesmo, né? É isso. E podem participar alunos, professores e a comunidade em geral, que é uma vaga limitada a 20 pessoas, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Realmente vai contribuir bastante com a comunidade, realmente, para poder lidar, né, com a dor, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.